Então, nesse momento, que possamos agradecer esse ambiente de tranquilidade e paz, serenidade, que essa noite, dessa manhã fria, de chuvosa aqui em Santo Ângelo, se faz, e que nos convida a refletir da importância do estudo, pois nós propusemos a estarmos todos reunidos nesse momento para discutir, compreender e aprender mais sobre a importância e o trabalho feito por Kardec sobre as comunicações mediúnicas. E que esse conhecimento nos engrandeça, nos permita aprender mais, compreender mais e, principalmente, servir mais. Ser útil, companheiro, colaborador da grande obra da redenção da humanidade através do carinho, da atenção, do amor e do respeito para com os nossos irmãos, que muito necessitam do apoio e do trabalho nosso. Não que sejamos mais do que ferramentas, mas somos parte da engrenagem divinal, do auxílio e do apoio à colaboração mútua da Irmandade Terrestre. Então, que nos propusemos ao trabalho, ao auxílio, amparado pelo conhecimento que hoje iremos partilhar. Então, obrigado, Jesus, pela tua paz, a tua luz, o teu auxílio e teu amor para conosco. Obrigado a Kardec pelo trabalho realizado, que possamos honrar teu nome e teu auxílio e colaboração a todos nós, aos colaboradores da casa, aos benfeitores amigos que colaboram com o trabalho mediúnico, que possam contar com nosso apoio, nosso auxílio, para sempre servir ao bem, e que assim seja. Meu som tá saindo bem, hein? Sim. Tá, Sim. bom. Então, na semana passada, nós tivemos o início do capítulo 10, a natureza das comunicações. Para quem estiver utilizando o mesmo livro, né, que literalmente utiliza, é a página 153. Nos demais, é a questão 137, é só se localizar. A princípio, a gente está vendo as classificações que Kardec fez quando ele teve a oportunidade de conhecer essas comunicações mediúnicas, inicialmente através das mesas girantes, e aí ele meio que classificou, catalogou, né? Ele definiu alguns parâmetros para definir qual é o fundamento, qual a utilidade, qual o tipo de comunicação que ele encontrava. E aí, para até acontecer, ou não deveriam acontecer, visto, às vezes, um trabalho sério e, às vezes, acaba desviando-se, né, para atividades mais frívolas, mais grosseiras, né. Então, não é que não possa acontecer, até porque se acontece tem um fim útil para isso, mas a gente está sempre buscando compreender, aprender mais, para ser comunicações mais sérias, mesmo de atendimento, um atendimento que tem um fim útil, né, para aquele que necessita do auxílio. E aí nós vamos começar já a trabalhar a questão 137, onde ele comenta já de um outro tipo de comunicação. Então, na semana passada, nós falamos sobre as comunicações grosseiras, que são comunicações, né, que não têm proveito, ou que acabam gerando, muitas vezes, até um desconforto da atividade, porque são uma relação meio doentia ou violenta do espírito comunicante, porque ele está ali, né, às vezes, sem saber o que está fazendo, ou mesmo atrapalhando a atividade. Depois a gente falou sobre as comunicações frívolas, que são aquelas que não têm um proveito, que muitas vezes, né, são comunicações com um diálogo normal do nosso cotidiano, que não leva a nada, muitas vezes nos atrapalham por ocupar nosso tempo útil para outras atividades, né? A gente depois chegou até as comunicações sérias, que são a questão 136. E ali já começa a comentar da utilidade da comunicação e os proveitos que pode ter na comunicação, onde tem o amparo, o auxílio da espiritualidade a partir do auxílio, do conhecimento. E aí, na verdade, mais é do socorro, né? Agora a gente vai falar exatamente das instruções, são os outros tipos de comunicações úteis, né? Que aí ele comenta sobre a busca, a oportunidade do repasse do conhecimento, né? De uma instrução, de uma informação através dessa comunicação. Então, eu vou começar. Wilson, tu pode ler 137 para nós, por favor? Até para nós testar se o microfone tá bom mesmo. Não seria 36? Nós não lemos a 136 no domingo passado. Não, é 137. Nós lemos. Alguém pode confirmar para nós?
O Wilson tem razão, sim. Ah, então tudo bem. Então vamos lá, Wilson. Desculpa aí. Muito obrigado. Foi meu quando eu coloquei lá na... Eu vi no vídeo do passado que nós terminamos na 136, 135, parece. Então eu já me adiantei no comentário inicial. Então vamos lá, vamos começar na 136. Estamos falando aqui das comunicações, né? No capítulo 10 do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, melhor dizendo. Então vamos lá, 136. As comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que é isenta de frivolidade e de grosseria, objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é por esse simples fato uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. No tocante a comunicações sérias, cumpre se distinguam as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, porquanto exatamente à sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. E para melhor acreditados se fazerem e maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até com os mais venerados. Esse um dos maiores escolhos da ciência prática. Dele trataremos mais adiante, com todos os desenvolvimentos que tão importante assunto reclamam. Ao mesmo tempo que daremos a conhecer os meios de premonição contra o perigo das falsas comunicações. Bom, pessoal, alguém chamou a atenção alguém de alguma das partes dessa questão, particularmente para mim, uma coisa me chamou a atenção, mas vou esperar que alguém possa comentar, senão eu retomo o assunto. Alguém? O uso da linguagem? Também. Na verdade, não é porque um espírito, de alguma forma, utiliza um vocabulário, né, bem correto, um uso aplicado da boa língua portuguesa, ele necessariamente tem um conhecimento a ser transmitido, né? Ou mesmo ele possa se apresentar pela língua que utiliza, ter A ou B ou C espírito, né? É uma preocupação válida que a gente deve ter. Mas o que me chama a atenção é o que faz nós discernirmos uma comunicação séria verdadeira, uma comunicação séria que traz meias verdades. Porque aqui ele comenta que a comunicação séria é aquela que tem um fim útil. E mesmo essas que de alguma forma são uma tentativa de embuste por parte do espírito, ela tem um fim útil. Às vezes, para o grupo se instruir, saber discernir, compreender, né, utilizando da razão lógica, como ele falou, para ver o fim útil daquela comunicação. Porque o que importa na comunicação, no final das contas, é para que ela se propõe. O que a gente já pode aprender com ela, o que a gente pode, de alguma forma, extrair de bom dela. Por isso que muitas vezes a gente lê na internet mensagens extremamente lindas, né, maravilhosas, instrutivas, mas nós parássemos para raciocinar ao fundo o que trata e de quem pseudo assina, nós vamos ver que não é bem assim, não é tão simples assim, ou não correto assim, afirmar a certeza da comunicação. Então, toda comunicação tem que passar por um processo de investigação lógica, né, de leitura, porque só a língua, só a aplicação da letra não necessariamente torna a comunicação útil quanto à seriedade dela.
A preocupação maior, muitas vezes, e o Wilson sempre usa aquela máxima, né? Mais válido negar 9 verdades que aceitar uma mentira, é esse princípio básico, né? Porque muitas vezes, quando a gente inicia numa atividade mediúnica, participar de um grupo mediúnico, nós nos impressionamos, né? É a aplicação prática de muito do que a gente estudou durante anos, né? Porque tem que haver um preparo para estar no grupo mediúnico. Não que a gente seja um escolhido, muito pelo contrário. Na verdade, é muito mais um exercício de prática. Tu vai estudando, vai te preparando, vai convivendo com um grupo das pessoas que ali partilham da atividade e ao momento do trabalho, como é que é? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho vem, né? É algo assim, o ditado. Mas é exatamente esse conhecimento que nos fundamenta a ter um raciocínio lógico mais apurado para não aceitar mentiras. Então, quando muitas vezes as pessoas vêm ao centro espírita afoitos, querendo exercer a sua mediunidade ou crendo estar preparado para estar num trabalho mediúnico, e é negado no primeiro momento, exatamente pela seriedade do trabalho e a preocupação do preparo deste colaborador, desse colega, né? Então, convida sempre a vir num grupo de estudo, a vir conhecer as pessoas, participar das palestras, né, para se enturmando, para a gente analisando, né, essa pessoa como um todo, não que a gente seja juiz ou determinante da capacidade de cada um, mas exatamente para redimir certas situações de haver comunicações não tão sérias, tratadas como sérias, ou algum distúrbio mediúnico que aquele colaborador possa ter e atrapalhar os outros trabalhadores. Então, as comunicações sérias, ela parte de ter um fim útil. E mesmo esses embustes têm um fim útil, por incrível que pareça, como uma forma da gente nos precaver de não aceitar falsas verdades. E também, porque muitas vezes esses espíritos vêm se comunicar, trazem sua mensagem de boa nova, embustido, né? Na verdade, é uma pseudo boa nova, mas ele estar no trabalho e estar ouvindo o que está sendo discutido, porque não vem só para se comunicar, eles participam de todo o trabalho muitas das vezes. Eles também recebem algo, eles também aprendem alguma coisa. Então, para aquele espírito que muitas vezes se comunica falseando verdades, ele também está recebendo. Então, existe um duplo bem a ser feito. Então, a gente não deve reprimir necessariamente quando há situações dessas comunicações de embuste, né? Claro que a gente sempre... Não é nós que escolhemos, na verdade, né? É feito todo um trabalho, um auxílio da espiritualidade para nos trazer esses comunicantes. Mas a gente tem que exatamente exercer essa criticidade para discernir. Até, por exemplo, existem muitos desses médicos que têm um grau maior de consciência da atividade mediúnica, podem, de alguma forma, barrar, tolir a comunicação, para não descambar para um pseudo-sábio trazendo informações que não sejam úteis. Então, a importância que ele fala exatamente no final do primeiro parágrafo, que nos distingue uma comunicação séria, verdadeira, e uma comunicação séria porque tem fim, mas que traz meias verdades, é o uso da lógica e da razão. Lucas, sim, senhor? É bem interessante essas observações. Kardec aqui tratava das comunicações com repercussão no movimento espírita, começando pelo próprio núcleo. Na época não existiam centros espíritas como hoje existiam as sociedades de estudos fundadas em cada cidade. Em Paris tinha as sociedades de estudos espíritas, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a que Kardec pertencia. E ali eram recebidas mensagens que acabaram formando o Pentateuco, que é o Livro dos Espíritos, a primeira obra. Depois vem esse livro que nós estamos estudando, que é o Livro dos Médiuns, que seria, depois que conhece as informações do Livro dos Espíritos, nada mais surpreendente do que a pessoa querer se inteirar mais a fundo deste fenômeno que são as comunicações e que fazem parte do movimento espírita. Não existe um movimento espírita sem comunicações. E aí ele tomou esse cuidado porque há uma tendência em se aceitar cegamente tudo que vem dos espíritos, como se os seus espíritos tivessem algo a mais do que os encarnados. Eles não têm algo a mais. E o que tem a mais é apenas a ampliação dos seus sentidos.
porque já não tem um corpo físico que limita os nossos sentidos, notadamente a visão, né? Mas o seu conhecimento não dá um salto quântico na hora da desencarnação. Ele tem acesso a algumas memórias, dependendo da sua elevação moral, mas não modifica quase nada. E aqui ele está falando das comunicações sérias. Às vezes o espírito se manifesta com a intenção séria, mas ele não sabe mais do que sabia quando encarnado. E aí ele pode trazer ideias suas que são sincretismos ou até mesmo deturpações de interpretação, e se aceita sem uma ponderação, sem um raciocínio lógico, uma análise mais aprofundada, pode prejudicar o movimento na instituição que o recebe, e se isso for publicado nas demais instituições. Aí que se tem que tomar o cuidado de analisar. Porque, além daqueles que usam de uma linguagem mais formal, mais acadêmica, e que dão um certo peso para a população em geral, menos esclarecida pelo modo que falam, até tem uns programas de humor bem engraçados, né? Os políticos fazem muito uso disso, uma linguagem empolada que às vezes falam muito e não dizem quase nada. E as pessoas, mas ele falou bem, o que ele falou? Não entendi nada. A pessoa não entende nada, então acha que isso é bem. Não é bem. O bem é aquilo que é esclarecido, que a pessoa entende, que fica claro. Essas obras aqui que nós estudamos têm uma linguagem, às vezes não muito usual, que são do Guilom Ribeiro, né? Mais formal mesmo. Às vezes, se a pessoa não entende, isso é uma prática muito interessante que a gente deve adotar, é se utilizar hoje da ferramenta do dicionário. Tem na internet de graça, não precisa nem comprar um dicionário. Coloca lá o significado da palavra e aparece. Porque numa leitura rápida, as pessoas podem pensar que entendeu, mas não entendeu. Porque ali está escrito. É preciso entender cada sentido de cada palavra. E aí você falou, Lucas, que nós não devemos repelir esse espírito que nos traz informações não verdadeiras. Isso na comunicação mediúnica. Pode até melindrar o médico, mas tem que procurar esclarecê-lo. Porque não é o médium que está dizendo, é o espírito. Mas muitos de nós, quando atuamos como médium, eu não recebo comunicações ostensivas nesse sentido, mas quem recebe pode achar que estão desmerecendo o seu trabalho. Não é isso. Ele é um instrumento. E a mensagem tem que ser analisada. Se é um espírito sofredor, é o lugar ideal para ele se manifestar, vai ser orientado. Mas se é um espírito pseudo-sábio, que vem querer trazer alguma orientação ao grupo, alguma orientação ao movimento, alguma informação nova, vamos aceitar cegamente. E daí vem essa orientação que é do Erasto, que está nessa mesma obra que nós estamos estudando, lá adiante nós vamos ver, que é preferível, né? Na verdade é negar 10 verdades, eu muitas vezes disse 9, mas na verdade são 10 verdades a aceitar uma mentira. Existem pessoas que falam, escrevem artigos a respeito. Tem um artigo aqui escrito por, deixa eu ver se eu pego o nome do rapaz aqui, Roberto Pires de Carvalho. E ele fala que tinha essa curiosidade de aprender mais. E nas sociedades espíritas que ele frequentou, lhe foi orientado que lesse, porque as pessoas querem buscar informações, né? E, de preferência, primeiro o Pentateuco Espírita. Ele coloca obras das basilares, mas não diz quais são. Que são o livro dos Espíritos, o livro do médico, como nós falamos. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. E, se possível, começar pelaquela obra menor, que é o que é o Espiritismo. Isso é básico e tem estudo para uma vida inteira, mas, claro, tem informações novas que estão chegando e que são precisas ser aprendidas, e daí, especialmente, nós temos as obras de Chico Xavier. São mais de 430 obras. É estudo para uma vida inteira. Uma leitura já é difícil, imagine um estudo. Se nós pegarmos lá, por exemplo, Paulo e Estevão, é um livro enorme, em volume, mas cativante. Se a pessoa começa a ler, tem vontade de não parar mais. Mas a pessoa não pode ficar o dia inteiro lendo um livro, né? Então vai lendo aos poucos. É uma história muito interessante, mas é uma história, não é uma história. É a história de Saulo, que perseguia os cristãos, e de Estevão, que havia se convertido para o cristianismo quando foi salvo pelos homens do caminho. E daí Paulo acaba, naquela época, Saulo, né,
condenando Estevão à morte por apedrejamento. E vocês sabem a história. Mais tarde, ele viu Jesus a caminho de Damasco e entendeu que estava em erro, e se tornou grande divulgador das ideias cristãs, as ideias de Cristo, e que hoje se constitui o cristianismo. Claro, o fundamento maior é Jesus, mas trazido a nós graças ao trabalho de Paulo, entendo eu, porque se não fosse Paulo, tenho quase certeza que teria morrido aquele movimento lá com os homens do caminho. E depois as obras de Chico Xavier, todas elas, já falei, Divaldo Pereira Franco, que são médiuns basilares da atualidade, né? Chico já desencarnado, Ivone do Amaral Pereira também, Herculano Pires, Hermínio C. Miranda, doutora Marlene Nobre, doutor Jorge André dos Santos e Leon Denis. Tem muitas outras também, quase todas as obras, se não todas, que estão na Federação Espírita Brasileira, no catálogo, podem ser lidas com segurança. Mas sempre a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes pode escapar, porque são feitas análises das obras, pode escapar ao analista, porque são muitas coisas para ser analisada. A FERGS também tem esse cuidado, a FERGS é a nossa Federação do Rio Grande do Sul aqui, de colocar à disposição do movimento e de quem quiser comprar obras espíritas, obras que são analisadas antes. Tem equipes que fazem isso. Então é todo um cuidado que se tem que ter. E certas casas, às vezes, eu já soube de casos assim, em que um grupo de pessoas se indispõe com ideias de outro grupo e daí, nas sessões mediúnicas, recebem orientações, pseudo-orientações de espíritos e acabam jogando uns contra os outros. O espiritismo, o objetivo dele é consolar, é o consolador. Não vai haver dentro de uma comunicação séria nada que seja no sentido de consolar, de apaziguar as ideias das pessoas de boa índole. Claro, se alguém tiver com alguma atividade que prejudique a instituição ou mesmo a sociedade, aí há que se fazer uma denúncia. Primeiro procura a pessoa, fazer ela entender que está em equívoco, é o ideal, e que ela modifique o seu rumo, mas se assim não proceder, fazer a denúncia para os órgãos competentes e, se for necessário, até as federações desvinculam, ou seja, retiram do número de casas vinculadas à federação. Como é que se chama isso? Federada, né? Então a casa deixa de ser federada. E esse é um cuidado. Quando se vai a uma casa espírita que não se conhece, vê se tem quadro lá da federativa, se ela está vinculada à federação. Não que as casas que não estejam federadas sejam más, mas às vezes elas deixam escapar alguma coisa, porque o que custa a pessoa federar a sua instituição? Porque juntos nós formamos um feixe de varas mais resistente às intempéries, que são as resistências exteriores ao movimento. E daí tem uma série de orientações embasadas nas leis atuais, por exemplo, que restringem certas práticas, como exemplo, o passe, evitar o toque, para evitar complicações jurídicas, e por aí vai. Não vamos nos estender muito nesse assunto. Mas então, essas comunicações dos espíritos têm que se ter um cuidado muito grande. Eu fico pensando, às vezes, se eu não me enquadro nesses pseudo-sábios, porque a pessoa que é prolixa fala demais e diz pouco. E nós formos olhar aqui as respostas dos espíritos da codificação, eles são sucintos. Às vezes, uma palavra só dá uma resposta às indagações de Kardec. E nós sentimos necessidade de fundamentar aquilo que dizemos. Então, se eu me estendo muito, até peço desculpa. Minha esposa frequentemente diz que eu tomo muito tempo dos nossos estudos. Não, mas toda comunicação tem um fim útil, Wilson. Não te preocupa. Quanto a isso, a gente não só tem que agradecer, porque tu, às vezes, nos dá uma outra visão, uma outra abordagem, um conhecimento adicional ao que está na obra. Isso demonstra conhecimento, muitas que nos falta às vezes, né? Então, mais algum ponto, pessoal, que de alguma forma chamou a atenção de vocês, ou a gente passa para a próxima questão?
Bom, então, fica claro, então, que existem então, as comunicações sérias, que já é um novo patamar, né? Na semana passada, como eu falei, nós estávamos falando das comunicações que, de alguma forma, não tinham um fim útil, ou, de alguma forma, causavam algum tipo de transtorno. A gente já está agora numa nova categoria, que tem algum proveito, e aí a gente vai falar sobre as instrutivas. Já que, Pouso, tu pode ler para nós a 137, por favor? Microfone. Agora deu. 137. Perdi o mouse. Instrutivas são as comunicações sérias cujo principal objeto consiste num ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, preciso é que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se, eles secundam os esforços, deixando aos espíritos livianos a tarefa de divertirem os que Acho que ela caiu, pessoal. Travou. Eu vou retornar ali a parte de os espíritos sérios, tá? Então, os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se. Eles secundam os esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que, em tais manifestações, só veem passageira distração. Unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações, se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que os dão e a confiança que eles merecem. Que para julgar aos homens se necessitam de experiência, muito mais ainda é essa necessidade para julgarem os espíritos. Qualificando de instrutivas as comunicações, supomos-las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem. Nessa categoria, não podemos, conseguintemente, incluir certos ensinos que de sério apenas têm a forma, muitas vezes empolado e enfático, com os espíritos que os ditam, mais presunçosos do que instrutivos. Contam iludir os que os recebem, mas não podem suprir a substância que lhe falta. São incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. A breve trecho traem-se, pondo a nu a sua fraqueza, desde que alguma sequência tenham os seus ditados, ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos. Aqui ele reafirma, né, que as instruções só são dadas mediante a utilidade e capacidade daqueles que vão receber. E aí a gente pensa, né, se a gente for para pensar, o que deveria ser o trabalho que Jesus tinha para comunicar-se e instruir aquele povo da época, né? Que de alguma forma tinham dificuldades por desconhecimento, muitas vezes, ou por estarem inseridos numa visão de mundo muito diferente da nossa hoje. E aí Jesus tinha aquela bagagem imensa de conhecimento, de instrução, como um espírito crístico que ele é, e o quão difícil deve ter sido para ele. Na verdade, não digo difícil, porque ele tinha capacidades infinitas, né, mediante aquele povo, mas imagina a capacidade que ele tinha para abstrair ou, de alguma forma,
trazer o conhecimento a partir daquelas parábolas com fundo onde seria útil tanto para aquele povo da época quanto para hoje nós. Então, a comunicação, para ela ser instrutiva, ela vai partir exatamente daquele espírito, da capacidade daquele espírito e principalmente daqueles que o recebem. Porque se muito conhecimento é trazido para um povo que é incapaz de compreender, aquela semente vai demorar muito ou nem vai frutificar. Vai ser necessário um novo replantio. E aí vem aquela máxima, né, que Jesus teve todo o esforço possível para trazer um sentido do amor para aquele povo, e obviamente amparado por toda a profecia que veio antes dele, né, não atingiu o coração de todos e passou pelo Calvário. Então, muitas vezes a gente entende que a comunicação útil, né, instrutiva, ela vai ser cativante, vai atingir a todos, né? Vai depender muito daqueles que ouvem, né? Da importância que eles dão para aquela comunicação. E, obviamente, essa comunicação instrutiva, ela tem que ser analisada, assim como a série, tem que passar por um processo de compreensão e análise, né? Porque, como ele falou, muitas vezes os espíritos tentam se passar por instrutivos, trazer comunicações importantes, informações adicionais, mas, com o decorrer da passagem da comunicação, ou das vezes que comunica, percebe-se que aquele espírito, na verdade, ele ainda não tem um conhecimento bem aprofundado que está falando, ou de alguma forma está tentando se passar por um conhecimento que ele não o tem, né? Muitas vezes, até mesmo, se eu não me engano, a gente já leu, né, nessa obra, que um espírito estava falando com Kardec, e se eu não me engano era São Luís, acima dele, vinha restabelecer ou reorientar coisas que o espírito que estava respondendo as perguntas do Kardec não sabia, ou não tinha capacidade de responder. Então, aí ia uma intercedência de um espírito superior para se manifestar e esclarecer pontos falhos ou complementares àquela comunicação. Então, a instrução, ela está sempre atrelado à capacidade daquele comunicante, porque ele não pode trazer conhecimento que ele não tem, e também atrelado à compreensão daqueles que a recebem, porque não adianta, por exemplo, ouvir uma comunicação de alto valor moral num idioma que eu não entendo, por exemplo. Eu não vou conseguir ser cativado e orientado e instruído quanto a isso. Então, parte do princípio de que a comunicação tem que vir de um espírito elevado, ou pelo menos com conhecimento do que se fala. Para isso, a equipe tem que estar proposta para um trabalho sério e útil, por isso que ele falou que existe todos sábios que se utilizam de frivolidades para entreter aqueles que não se importam, que estão ali só pelo show, mas existe a importância da equipe que vai receber essa instrução estar preparada moralmente, de conhecimento, né, amparada de uma seriedade que assim eles se impõem para o trabalho. Olha, eu tenho compromisso nesse trabalho, eu tenho compromisso de estudo, né, não só naquele dia, mas nos outros dias. E aí vai daquele princípio de que a comunicação, como todo diálogo de comunicação, ela é feito por um emissor, um receptor e o meio que é a linguagem. Então, quem emite essa informação são os espíritos. Quem recebe são aquele grupo de pessoas que estão recebendo essa instrução. E o meio é o médium e a linguagem a qual ele utiliza. E aí todo esse conjunto inteiro que vai nos permitir ter bom uso ou não dessa comunicação instrutiva. Acho que se alguém tiver algo a mais para comentar, agradeço muito. Por exemplo, Lucas, no livro Céu e Inferno, antes aqui mencionado, tem um fato lá, o Antônio B. Se não me engano, é assim que Kardec... Antônio B. Ele não colocou o nome completo para não criar melindres nos parentes, mas o fato existiu. Uma pessoa que foi enterrada e depois alguém se deu conta que ficou algum objeto esquecido no caixão, pediu para abrir para recuperar aquele objeto. E daí, ao abrir, verificaram que o corpo tinha mudado de posição e parte de uma mão, se não me engano, a direita, tinha sido devorada. Aí concluíram que que a pessoa tinha sido enterrada viva e despertou no túmulo
E no desespero, pela fome, tentou até se alimentar pela própria mão, claro, acabou morrendo. E daí ele foi evocado numa sessão mediúnica. Não por curiosidade, mas porque isso choca as pessoas. Como é que Deus permite que alguém seja enterrado vivo? Se Deus existe, essas coisas não deveriam acontecer. E aí ele diz que foi por causa que ele emparedara viva uma mulher na outra encarnação, se não me engano, a própria esposa dele. Deixa eu ver onde é que está aqui. E daí o espírito do médium veio complementar. Ele diz assim, ó: por essa comunicação, podeis inferir a correlatividade e dependência imediata das vossas existências entre si. As tribulações, as vicissitudes, as dificuldades e dores humanas são sempre as consequências de uma vida anterior culposa ou mal aproveitada. E aí ele faz uma observação. Porque a dedução lógica, né? Ele diz, por que você foi enterrado vivo? Porque eu emparedara viva minha mulher numa outra encarnação. Dedução, lei de causa e efeito, lei de Talião. E daí ele diz assim, devo todavia dizer-vos que desfechos como estes, de Antônio B., são raros. Visto como se assim terminou a existência correta, porque na última encarnação ele foi uma pessoa correta. Ninguém sabia como é que Deus ia permitir que isso acontecesse com um homem honesto, um homem que sempre colaborou com a evolução da sociedade, só fazia o bem, e de repente tem um fim desse. É confundido com morto e enterrado vivo. E daí, vou voltar aqui. São raros, visto como se assim terminou a existência correta, foi por tê-lo solicitado ele próprio, com o objetivo de abreviar a sua erraticidade e atingir mais rápidas as esferas superiores. Efetivamente, depois de um período de perturbação e sofrimento moral, inerente à expiação do hediondo crime, que crime é este? Aquele que lhe emparedava a mulher, né? Numa outra encarnação. Ser-lhe-á perdoado este, e ele alcançará um mundo melhor, onde eu espero a vida que há muito lhe perdoou. A vítima, aliás, que há muito lhe perdoou. Aproveitai este exemplo cruel, queridos espíritos, a fim de suportardes com paciência os sofrimentos morais e físicos, todas as pequenas misérias da terra. E aqui tem uma coisa interessante. O espírito guia do médium diz assim, alcançará um mundo melhor, onde espera a vítima que há muito lhe perdoou. E antes ele diz assim, depois de um período de perturbação e sofrimento moral, inerente à expiação do hediondo crime, ser-lhe-á perdoado este. Ser-lhe-á perdoado. Mas quem que vai perdoar? Deus não condena e não perdoa ninguém. Existe a lei de causa e efeito, de ação e reação. A cada obra, uma reação correspondente da vida. E ele disse que ele não precisava ser enterrado vivo. E Pedro sempre alerta, não alertou, né? E nós sempre repetimos o seu alerta, que uma boa ação cobre uma multidão de pecados ou multidão de erros. Aquele pecado, naquele sentido de que é uma ofensa a Deus, não existe. Existe erro, existe uma má avaliação do que é melhor fazer e a pessoa age de forma incorreta e tem as consequências. Mas quem que vai perdoar esse homem? A sua própria consciência. Porque uma pessoa que tem uma consciência de culpa, ela não está bem. Ela desenvolve perturbações de ordens física em forma de doença e mesmo mentais, morais. E às vezes a pessoa se impõe, não que isso seja necessário, uma autopunição. Nesse caso, e a autopunição não resolve nada. Nesse caso foi concedido a ele, já que ele queria passar por essa experiência para sentir-se quitado diante da própria consciência, porque é aquela ideia, né? Olhando por dentro, então eu vou ter que passar. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer que nós martirizemos o nosso próprio corpo e não quer o nosso sofrimento, quer a nossa reparação através da ação do bem.
fazendo o melhor que pudermos em benefício do próximo, da sociedade. E com o tempo nós vamos gerando as energias melhores que vão substituir aquelas péssimas energias que geramos nos nossos equívocos. E isso redundará numa melhor qualidade de vida e até numa possibilidade de, evoluindo o suficiente, reencarnar em mundos melhores. Então não vamos alimentar essa ideia de que temos que pagar olho por olho, dente por dente, diz a lei do Talião, né? Mas resgatar os erros, arrepender-se, procurar não mais repetir o erro e fazer o melhor que pudermos. E ali na instrução, né, na verdade o Wilson pegou um ótimo exemplo de uma comunicação instrutiva. De alguma forma ele veio nos trazer um conhecimento da importância de nós, de alguma forma, reparar nossos erros em vida, para diminuir nossas preocupações e miasmas que a gente carrega para a erraticidade. Ele deixou bem claro ali, né, que para abreviar o período de sofrimento na erraticidade, por ele estar com a consciência pesada espiritualmente pelo feito anterior, ele pediu essa encarnação para passar por essa, para uma coisa que a gente às vezes até dificulta entender, né? E é que bom que ele instruiu, né? Ele demonstrou, né? Da decisão da parte dele, junto com a colaboração da espiritualidade, de passar por essa reparação. Então, exatamente o Wilson falou. Na verdade, ele foi perdoado pela própria consciência. Que quando ele desencarnasse, essa consciência ia, de alguma forma, aflorar essa preocupação que ele já carregava inconscientemente no espírito. Então, ele abreviou um sofrimento da erraticidade em detrimento de uma escolha do planejamento encarnatório dele. E aí reafirma o que o Wilson falou. No Livro dos Espíritos, o Kardec até pergunta sobre a autoflagelação, né, se isso teria algum proveito para o espírito, e os espíritos são bem enfáticos, que não, na verdade, a autopenitência nada repara, visto que é uma escolha consciente que tu toma e que, de alguma forma, pode até te refrear para alguma ação futura, mas não necessariamente colabora ao momento que tu está destruindo algo que é divino, que é a tua existência. Então, ao mesmo tempo que tu, de alguma forma, está tentando tolir teus defeitos morais, tu está agredindo a criação. Não tem como ser algo útil, né? Algo ser verdadeiro. Mas vamos aproveitar, só para a gente terminar essa sessão, vamos pedir... Filene Machado, tu consegue ler para nós o 138, por favor? Sim. Obrigado. São variadíssimos os meios de comunicação, atuando sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos. Podem os espíritos manifestar-se à nossa visão por meio das aparições, ao nosso tato por impressões tangíveis, visíveis ou ocultas, à audição pelos ruídos, ao olfato por meio de odores, sem causa conhecida. Este último modo de manifestação, se bem muito real, é incontestavelmente o mais incerto, pelas múltiplas causas que podem induzir em erro. Daí, nós não demoramos em tratar dele. O que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obterem comunicações, isto é, uma permuta regular e continuada de pensamentos. Esses meios são as pancadas, a palavra e a escrita. Estudá-los-emos em capítulos especiais. Então, aqui Kardec fala das formas com que essas comunicações se apresentam e o cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes aqui ele fala dessa atividade ser contínua. Muitas vezes as pessoas impressionadas ouvem um barulho que a princípio eles não conseguem compreender e já deduzem que é espíritos. E há um possível erro, né? Visto que, como novamente a gente sempre reafirma, toda comunicação tem que ter um fim útil. Não é porque houve um barulho do estalo da madeira, não pode ser simplesmente uma variação de temperatura e dilatação da própria material. Então, a importância é exatamente desse ponto aqui, Kardec fala. Essa atividade tem que ser contínua. Não é simplesmente porque cai um copo no chão que existe uma
na ação, muitas vezes, espiritual é de um espírito encarnado que derrubou o copo, né? Por atabalhamento, por infiltração, não necessariamente a ação externa. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter, porque quando a gente começa a estudar o livro dos médiuns, começa a estudar, a gente começa a impressionar da grandiosidade da obra, né? E da atividade mediúnica, da atividade dos espíritos contra a presença nossa. E a gente começa a crer e vamos dizer assim, de alguma forma, falsear a atividade mediúnica. A gente estuda, começa a perceber, mas então pode ter sido. Meu amigo, pode, como não pode, então pouco importa nesse momento, vamos ao estudo. E aí ele fala exatamente disso. Quando esses fenômenos acontecem constantemente, de forma não ordenada, né, aí tudo bem, a gente pode, então, começar a investigar esse fenômeno. Mas quando é algo esporádico, sem muita regularidade, bom, é algo que pode ser explicado por inúmeros outros fatores que não nos cabem. Aqui ele só fala exatamente dessa importância. Existem várias formas dos espíritos comunicarem. E hoje, na maior das vezes, são comunicações que a gente vê mais direto. A gente quase não vê, pelo menos eu digo isso em atividades de um centro espírita, né? Ou por escrita, ou pela psicofonia, né? Pela clarividência. Dificilmente a gente vê atividades de efeitos físicos. Isso era muito mais presente na época de Kardec, pelo menos é o que a gente vê de relatos, visto que era uma importância de provar para os mais incrédulos um efeito tangível, né? Não, hoje a gente sabe que pelo estudo e pelo conhecimento as coisas não precisam ser tão, como é que é, eu só vejo, como é que é, o ver para crer, né? Tem que estar observando o objeto, a ação física do espírito, visto que era isso que as pessoas buscavam na época. Hoje, na verdade, pelo conhecimento e por toda a obra que o Wilson até relatou, os inúmeros outros autores instruem, né, de forma complementar ao Pentateuco kardeciano, nos cabe mais necessariamente estar vendo, né, objetos ou sons ou barulhos desconhecidos para nos dar a compreensão e a veracidade da comunicação. Então aqui ele fala exatamente dos tipos de comunicação. Onde é que é o meio que se comunica? No primeiro momento ele falou de quem comunica, e nessa última sessão, na última pergunta, ele fala dos meios, que em princípio eram as pancadas, a escrita e a fala, né? Pessoal, faltam 9 minutos. Mas alguém tem algum ponto a acrescentar do assunto? Que realmente eu falo, o Wilson fala, a gente fala bastante, mas eu não ouvi quase a voz de ninguém hoje. E é bom que todos a gente possa colaborar. Ninguém sabe mais ou menos, não importa. Na verdade, o que importa é a troca de informações, troca de compreensões. Que todo mundo tem a oportunidade de compreender de formas, às vezes, trazendo para si experiências particulares. Silene, fica à vontade. Eu acho que é bem comum a gente receber comunicações através da audição. Eu e a Silene tivemos uma experiência quando a nossa mãe estava já no estado, já para desencarnar, e quando ela estava também naquele processo que estava doente, a gente recebia, tanto ela quanto eu, a mesma comunicação do meu pai, do meu irmão já desencarnados, mensagens, e eram as mesmas que vinha para ela, vinha para mim. Então, eu sempre recebia através da audição, e acho assim, que é bem comum as pessoas receberem. A gente recebia comunicações, avisos. Era bem comum receber esse tipo de comunicação. E o importante, interessante, é a forma que tu traz, né? Que ao mesmo momento que duas pessoas têm distintamente, né, o mesmo traço de comunicação, demonstra que não é uma coisa interna minha, porque às vezes a gente pensa assim, mas será que sou eu, né, que veio de mim esse pensamento, essa orientação? Ao momento que tem duas pessoas, né, que mesmo convivem na mesma casa, trazem a origem do assunto e o contexto igual, já começa a perceber que possivelmente, na verdade quase certamente, até porque vocês têm muito mais conhecimento que eu, quanto à particularidade da comunicação, né, as palavras foram feitas, a forma que se trazia essa informação, muitas vezes a gente tem vícios de linguagem que os comunicantes nos trazem, né, eles não perdem isso, né? É muito importante.
e aí nos dá um consolo, um conforto, porque a gente percebe que a nossa família é muito maior do que aqueles que estão encarnados, né? As pessoas que nos amam nos acompanham nesses momentos. Muitas vezes em aniversários, né? Às vezes em velórios. São situações que esses nossos colaboradores, amigos do grupo familiar espiritual, é permitido, né? Diante da capacidade e a utilidade da vida deles, eles vêm nos visitar. Muitas vezes vêm trazer. E a gente às vezes lembra deles. É muito comum a gente estar em aniversários de familiar, assim, e a gente lembra com carinho das pessoas que a gente ama e já partiram. E com certeza que não ali, no outro plano espiritual, distante de nós, elas estão recebendo essa alegria, essa emoção alegre que a gente traz. E aí vem a importância de muitas vezes a gente estar num ambiente de despedida, num velório, e tentar sempre lembrar com carinho, com o amor da pessoa que está partindo, porque ela precisa dessa energia. Existe uma psicosfera muito pesada dos outros participantes daquele ambiente, que muitas vezes carregam tristezas, mágoas. Tudo bem, faz parte, cada um lida com o luto de forma distinta, mas é importante às vezes a gente também lembrar com carinho daquele espírito que ele precisa um pouco desse auxílio. Então muitas vezes está confuso, está triste também. Então é importante a nossa participação nesse ponto. Pode falar, senhor, fica à vontade. Eu também tive oportunidade de ajudar meu irmão mais novo, que eu acho, não sei, eu tenho, graças a Deus, Deus me deu essa, sei lá, no velório dele, como ele morreu, assim, de repente, ele infartou, e ele acompanhou o corpo dele, que ele faleceu em outra cidade, né, foi trasladado para cá, e na hora de nós se despedirmos, a mãe, estava eu e a Silane, a mãe, muita gente no velório, eu vi ele de pé ao lado do caixão. E eu passei, assim, todo velório, assim, me sentindo que vinha, assim, do meu lado, aquele aproximação. E eu pensei, que uma capela, né, deve ser algum espírito que deve comunicar. Mas nunca associei com ele. Imaginei, como sei, a gente acompanha a vida espiritual do meu pai, do meu irmão, a gente achou que ele já tinha sido encaminhado. E aí, no momento, assim, que nós estávamos ali se despedindo, eu vi ele de pé na beira do caixão, e ele olhava assim para o rosto dele e me olhava. E naquele momento a sala ficou toda, sem ninguém. Fiquei eu e ele, o meu pai do lado do caixão e meu irmão com as mãos estendidas, acima do rosto dele, assim, com as mãos estendidas para ele. E ele me olhava e olhava para o rosto dele sem entender, acho que ele morreu dormindo, né? E aí eu gritei para ele, Kleber, vai, olha o pai, o Clyde, vai com eles. E ele olhava assim para o rosto dele e me olhava. E eu falava, até a Silane ouviu falando. E ela não entendia por que eu estava falando, né? Para mim não tinha ninguém na sala, para mim era eu e eles, nós três só. E aí ele olhava para o rosto dele e foi que ele olhou assim para o pai e o Clyde. E aí se elevou assim, ó, para cima do rosto dele, assim. Aí desapareceram. Aí apareceu todo o velório novamente. Aí eu cheguei em casa, até foi um dia frio, a gente chegou a estar com fogo na lareira, o marido estava aqui, a mãe, né? Aí eu contei, olha, já foi encaminhado. Então eu acho assim, é uma coisa muito bonita. Eu já tive oportunidade de ajudar meu pai também quando desencarnou. Eu fui levada lá, né? E graças a Deus só tenho a agradecer isso. E isso também é uma forma de instrução, né? De a gente poder entender a praticidade do que a gente estuda. A gente muitas vezes estuda e a gente não imagina ter a oportunidade de exercer o que a gente conhece, o que a gente estuda, o que a gente colabora entre nós, assim. E ver relatos assim nos dá um pouco mais de ânimo, assim, porque não é em vão que a gente está estudando. Que realmente esses espíritos, eles muitas vezes encaram, no teu caso, como tu falou, né, de repente, ainda mais dormindo, e eles não tomam consciência do que está acontecendo. É muito difícil, não por desconhecimento, porque imagina o choque de tu te ver deitado e não entender o que está acontecendo. Assim, né? É realmente uma realidade que para nós, às vezes, a gente não imagina, mas se nós nos pôr minimamente na condição daquele espírito desencarnante, tu vê um monte de gente, e tu deitado, e tu, pô, mas eu tava dormindo, né? E aí tu não passa na cabeça, é um choque muito grande que tu demora, às vezes, é o tal do cair a ficha que a gente fala, né?
E às vezes não cai, porque imagina da onde, né? Eu estava sadio, eu tinha coisa para fazer amanhã, meus filhos estão não sei o quê, e eu tinha que pagar não sei o quê, e as preocupações do dia a dia que não cessam, porque eu lembro, tem uma palestra que o Haroldo deu aqui, não, foi o Haroldo, ele deu aqui na cidade, e ele fala que um dia nós vamos encarnar e a gente vai esquecer um compromisso nosso, a gente vai perder um compromisso nosso. Que a gente constantemente tem compromissos na vida. Todo dia a gente tem coisa a fazer. Vai ter um dia na vida que a gente não vai poder fazer. E aquilo vai depender, a nossa grau de preocupação vai ser proporcional ao quanto a gente se importa com aquilo. A gente pode ficar, às vezes, sofrendo por ter escrito, sei lá, a carteira no trabalho. E os nossos, quando é que vão achar? Onde é que vão achar? Onde é que vai estar? Minha família vai saber que está lá? Entendeu? Então, são preocupações que muitas vezes, quando a gente se encarna numa situação assim, repentina, sem planejamento, e que faz parte, não nos cabe decidir, não é nossa escolha, né? A gente só sabe que isso um dia há de acontecer, então a gente tem que estar consciente que tudo tem um proveito, uma lógica, né? Nada há de desamparo. Bom, pessoal, obrigado por todos, está chegando o nosso horário. Eu vou pedir para o seu Marino, se ele quer organizar o próximo coordenador antes da gente fechar. Agora, na próxima, Jaque Portalete, pode ser? Se tiver boa da voz. Vai estar boa, sim, com certeza. Sim, se Deus quiser, vai estar melhor. Tá. Eu vou pedir para outro Sirlene hoje fazer a oração de encerramento, por favor. Só 30 segundos, só para lembrar. O Marino, nas referências, mencionou aqui a Gênese, o Evangelho, e o céu e o inferno. São complementos que é interessante nós darmos uma lida. E aqui, principalmente, lá o Evangelho segundo o Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 6 e 7, que ele começa lá abordando a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, que diz: meus bem-amados, não criais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu me lembro que uma vez eu participei de um congresso, no tempo que eu era do sindicato, em Santa Maria, e nós ficamos hospedados num seminário e eu vi essa mensagem lá, me chamou a atenção no corredor. Digo, olha, está no Evangelho, né? Ela é comum para todas as religiões. E o Espiritismo, principalmente nessa abordagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, desdobra isso em esclarecimentos, como é que isso funciona. Porque, às vezes, as pessoas que estão lá fora pensam assim, se o Espírito não é de Deus, é do demônio. Então, não é esse o ponto de vista. É para ver se, de fato, ele está a serviço de Deus ou está a interesse próprio ou interesse de algum grupo de espíritos mal informados ou mal intencionados no mundo espiritual. Pessoal, só para corrigir, a Cirlei Machado. Eu falei errado. Olha que coisa. Como é que duas irmãs têm o mesmo nome, né? Que ignorância da minha parte. Eu? Não, a Cirlei. Eu falei a outra Cirlei. Não tem outra Cirlei. É uma Cirlei e uma Cirlei. Eu sou a Silane, ela é a Cirlei. É Cirlei. Ai, desculpa. Nossa, eu tô errando todos os nomes. Cirlei, pode fazer a oração, por favor? Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e agradecer por essa oportunidade que aqui estamos para estudar, para nos evoluir, para adquirir conhecimentos, para que possamos nos evoluir cada vez mais. Vamos pedir também para que Deus e Jesus proteja e ilumine a todas as pessoas que se encontram doentes, seja nos seus lares, nas ruas, nos hospitais, nos UTIs, em qualquer lugar que estejam, que a luz de Cristo possa envolvê-los com sua luz. Também vamos pedir a todos, a humanidade, que aonde houver a tristeza, o ódio, a falta de compreensão, que lá estejam
Cristo envolvendo com sua luz e fazendo com que tenha muita paz, harmonia, saúde e felicidade. Pedimos também que a todos os irmãos que estiverem com águas em seus lares, que possam ser fluidificados e sirva de remédio para cada um que precisar. Agradecidos a Deus e a Jesus por tudo que recebemos, por todas as oportunidades que temos enquanto estamos reencarnados, a fim de que possamos nos melhorar, damos agradecidos e encerrado esses estudos da manhã de hoje. Que assim seja.